Tudo aquilo que diz respeito à salvação está muito claro, está muito evidente na palavra de Deus. Qualquer pessoa que não tenha tido contato com a Bíblia ou qualquer pessoa leiga pode pegar a Bíblia pela primeira vez e ler lá que só existe um Senhor, que só existe um Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas existe uma camada de revelação, existe um entendimento sobrenatural que só será revelado para aqueles que buscam a presença de Deus todos os dias. Existe um entendimento especial, um entendimento sobrenatural que só será revelado para aqueles que buscam intimidade com Deus. E é sobre esse entendimento sobrenatural que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Por isso, mais uma vez eu te convido, pega a sua Bíblia, fica aí sentadinho, fica aí sentadinha, porque esse é mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. É preciso tomar muito cuidado para não banalizar a revelação de Deus. Não existem revelações novas. Deus não vai revelar nada novo. Tudo aquilo que Deus queria revelar, Ele já deixou registrado em Sua palavra. O que acontece em nossos dias é que Deus nos dá um entendimento sobrenatural. Ele traz uma revelação sobrenatural em nosso entendimento para que compreendamos aquilo que está escrito na palavra de Deus. É por isso que o último livro da Bíblia se chama Apocalipse, que em sua tradução significa revelação, que também significa descortinar, né? Ou seja, abrir a cortina e revelar o que está atrás dessa cortina. Agora, como eu falei, nada novo será revelado, porque Deus já revelou tudo em sua palavra. Só que a maioria das pessoas, elas não buscam essa revelação. Elas apenas leem a Bíblia, quando na realidade Deus quer que nós busquemos essa revelação para que Ele nos revele essas camadas que estão escondidas debaixo dessa letra. Outra coisa que acontece muito em nossos dias é que existem muitos teólogos ou muitos estudiosos da Bíblia que passam boa parte do tempo estudando a palavra de Deus e ignoram ou diminuem o seu tempo de oração. E aqui nós encontramos uma pequena falha ou de repente uma grande falha, que é substituir o tempo de oração por mais horas de estudo, e indiretamente essas pessoas estão dizendo para Deus: Senhor, com o meu entendimento humano, eu posso compreender a sua palavra. Queridos, existe um grande perigo que os teólogos estão vivendo em nossos dias, que é substituir o tempo de oração. E deixando este tempo de oração pequenininho, eles passam mais tempo estudando a palavra de Deus, dando assim a Deus um recado, que não precisam orar porque eles vão buscar essa revelação com o próprio entendimento humano. E hoje nós vamos falar justamente a respeito deste entendimento sobrenatural que Deus nos revela em tempo oportuno e só será revelado para aqueles que buscam diariamente essa revelação, através dos períodos de oração e através da leitura da palavra de Deus. Eu tenho falado aqui em vários vídeos, eu tenho sido até repetitivo. A lâmpada que ilumina os nossos caminhos, lembra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lâmpada significa o quê? O recipiente, que é a Bíblia Sagrada, aquilo que já foi escrito. E para que essa lâmpada, que esse recipiente receba a chama, nós precisamos do azeite, e este azeite são os momentos que nós separamos para orar a Deus. Agora, Deus ele revela um entendimento em relação a esta palavra que já foi escrita. Sabendo disso, vai lá comigo em Provérbios, capítulo 2, dos versículos 1 a 5. É muito importante que você leia esse texto, porque eu vou estar pontuando alguns versículos aqui. Vamos lá. Provérbios capítulo 2, dos versículos 1 a 5, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Aqui ele está falando a respeito de estar atento àquilo que está sendo falado ou àquilo que foi escrito.
Nós precisamos estar atentos ao que foi escrito na palavra de Deus. Ou seja, se você é uma pessoa que lê a palavra de Deus, você tem que prestar muito atenção. Existem pessoas que leem a Bíblia como se fosse um livro comum. Olha o que o versículo 2 diz: "Estais atento à palavra", ou seja, pare para prestar atenção a respeito daquilo que está sendo dito. Ou muitas pessoas passam lendo a Bíblia correndo e não prestam atenção. Essa parte aqui é a parte humana ainda, né? Quando nós prestamos atenção, é algo básico. Agora, versículo 3. "E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz." Essa palavrinha clamares, ela traz a ideia de se dirigir a uma pessoa para invocar, para gritar, para chamar. Sabe quando você se dirige a alguém e clama, invoca? É exatamente isso que significa essa palavra clamares, ou clamar, né? Agora, ele fala outra palavra que eu estou deixando em destaque aí, alçares a voz. A junção dessas duas palavras, alçares a voz, traz a ideia de se colocar em um lugar para chamar uma pessoa em alta voz. Então, o versículo 3, quando ele diz: "E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz", ele está falando a respeito de pessoas que se aproximam de Deus e que gritam e que clamam e que insistentemente invocam a Deus pedindo o entendimento dos mandamentos de Deus. Agora, vai lá no versículo 4. "Se buscares a sabedoria como prata e como tesouros escondidos a procurares." Olha que interessante. Deus está falando aqui que nós precisamos buscar entendimento, que nós precisamos buscar essa sabedoria mais do que buscamos ouro, mais do que buscamos prata. Você conhece alguém assim que tem mais vontade de buscar o entendimento de Deus do que de trabalhar, por exemplo? Eu não estou falando para você abandonar o seu trabalho. Mas existe uma sabedoria que ela é tão valiosa, que ela é tão preciosa, que a própria palavra de Deus considera essa sabedoria muito mais importante do que os recursos financeiros. O versículo 4 fala que essa questão de buscar a prata e ouro é em relação àqueles que se interessam mais pela palavra de Deus do que pelo próprio trabalho. Saiba que é muito importante você trabalhar, e eu não estou dizendo que você tem que dar prioridade e esquecer do seu trabalho. O que eu estou dizendo é que nós não damos o devido valor ao que Deus está revelando ou o que Deus já revelou em sua palavra. Existem muitos cristãos que estão perdidos neste mundo, nessa crise de saúde, porque eles não buscam a sabedoria de Deus para saber o que Deus já... Queridos, Deus já revelou tudo aquilo que nós precisamos saber em relação a essa doença, em relação a essa crise de saúde. Mas só receberão essa revelação, só receberão este entendimento aqueles que buscarem mais do que ouro, do que prata, esta revelação e este entendimento. Existem pessoas que não compreenderam ainda que aquilo que foi escrito, que é muito antigo, se torna extremamente atual quando Deus ilumina o nosso entendimento. Agora, versículo 5 ele diz: "Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus." E é justamente isso que eu estava falando. Essa palavrinha aí que eu também estou colocando em destaque, que é a palavrinha conhecimentos, ele diz: "E acharás o conhecimento." Essa palavrinha conhecimento que está destacada aí é a mesma palavra para percepção, é a mesma palavra para habilidade, é a mesma palavra para compreensão, discernimento. Ou seja, existe uma habilidade, existe uma compreensão, existe uma percepção que só será revelado àqueles que buscarem essa sabedoria mais do que buscam ouro e prata. Queridos, me responde isso. Se você puder, deixa aqui nos comentários. Você conhece alguma pessoa que tem mais desejo em ler a palavra de Deus do que tem desejo de trabalhar, por exemplo? A palavra de Deus, a busca pela presença de Deus, ela precisa ser mais importante para você do que o seu trabalho, por exemplo. Existem revelações, existe uma sabedoria sobrenatural que Deus só revelará para aqueles que se esmeram em buscar essas revelações. Não deixe a sua leitura da palavra de Deus ficar sozinha, abandonada. Deixe essa leitura da palavra de Deus ser acompanhada por momentos diários de oração,
porque assim a sua lâmpada estará acesa e Deus revelará as preciosidades de sua palavra ao seu coração. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia. Não esquece de deixar um comentário, não esquece de deixar o seu like, porque todas essas ações ajudam muito na divulgação deste vídeo e também ajudam muito na divulgação deste canal. Obrigado pela sua companhia e eu te aguardo no próximo vídeo.